que é mais assustador do que crocodilos ou tubarões? Muita gente responderia: as cobras. E de fato, elas são perigosas. Quando damos de cara com esse animal comprido, que se move deslizando, é como se fôssemos hipnotizados por seu corpo ágil, enquanto aquela cabecinha esperta e traiçoeira, com uma boca sinistra, nos causa arrepios. Cobras venenosas como a naja ou a cascavel nem precisam ser mencionadas. Até mesmo a inofensiva cobra verde assusta muita gente. Mas mesmo uma anaconda gigante com 5 ou 6 metros de comprimento, a maior cobra viva hoje, parece inofensiva se comparada às serpentes colossais que existiram no passado. Imagine só, uma cobra com 15 metros de comprimento e cerca de 1,5 toneladas, do tamanho de um ônibus, prestes a te atacar. É bem possível que ela te engula inteiro. Olá, pessoal! Mas você talvez diga, uma cobra dessas não existe. E está certo. Afinal, essas criaturas monstruosas foram extintas em tempos relativamente recentes. Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. Hoje em dia, o máximo que conseguimos encontrar delas são os fósseis. Mas e se essas supercobras tivessem sobrevivido até hoje? Ficou curioso? Então, hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Titanoboa, a rainha das serpentes. A titanoboa, cujo nome significa jiboia tão forte e gigantesca quanto um titã, foi uma cobra colossal que viveu nas florestas da América do Sul no início da Era Cenozoica, cerca de 60 milhões de anos atrás, aterrorizando toda forma de vida ao seu redor. Como você deve saber, a Era Mesozoica e a Cenozoica são separadas pelo fim do Cretáceo e o início do Paleoceno. Foi exatamente nessa transição entre as duas eras, há cerca de 66 milhões de anos, que ocorreu um evento catastrófico que dizimou 99% das espécies vivas da Terra. Mas afinal, o que foi esse evento? A maioria dos cientistas acredita que foi o impacto de um asteroide gigantesco com cerca de 12 quilômetros de diâmetro que colidiu com a Terra. Esse asteroide destruiu rochas ricas em enxofre. Essas partículas foram lançadas para a alta atmosfera, provocando um resfriamento acelerado em todo o planeta, um frio que durou muito tempo. Quase todas as espécies de grandes dinossauros, que até então dominavam a Terra, os mares e os céus, desapareceram completamente. Mas então como foi que a titanoboa, um réptil de sangue frio com características semelhantes às dos dinossauros extintos, conseguiu sobreviver? E a resposta é simples. Essa serpente monstruosa ainda não existia naquela época. Na verdade, graças a um ponto muito específico no processo evolutivo, esse animal astuto e resistente conseguiu superar os cerca de 6 milhões de anos de frio, surgindo apenas quando o planeta voltou a esquentar. Desde o seu surgimento, e ao longo de 20 milhões de anos de evolução, a titanoboa se tornou um réptil gigantesco com 15 metros de comprimento, 1,5 metro de diâmetro e pesando cerca de 1,5 toneladas. Ou seja, era mais de 2,5 vezes mais longa que a maior cobra viva hoje, a anaconda, e mais de 10 vezes mais pesada. A titanoboa vivia nas florestas tropicais da bacia do rio Amazonas, exatamente onde hoje vivem as anacondas. Sua estrutura corporal também lembrava bastante a dessas cobras atuais. Tinha uma cabeça relativamente pequena, um corpo muito robusto e enrolava-se em anéis com músculos tão fortes quanto aço, matando suas presas por asfixia com facilidade. Apesar de se alimentar principalmente de peixes, a titanoboa também caçava crocodilos do grupo dos girossaurídeos, que eram abundantes naquela época, e ela não era nada seletiva. Em 2012, uma réplica em tamanho real da titanoboa foi exibida na estação Grand Central, em Nova York, deixando os passageiros aterrorizados com seu tamanho impressionante. Desde então, pesquisadores têm se debruçado sobre a questão: por que um animal de proporções tão enormes teria surgido? A teoria mais aceita é que ela precisava desse tamanho gigantesco para manter a própria temperatura corporal. Um corpo que consegue reter calor pode se mover com mais energia por longos períodos. E de fato, em animais de sangue frio, quanto maior o corpo, mais lentamente o calor acumulado sob o sol tropical se dissipa.
Essa mesma característica pode ser observada em outros grandes gigantes da época, como a tartaruga Carbonemis e o enorme crocodilo Aterontissucus, que chegava a ter 7 metros de comprimento. Por que a titanoboa foi extinta? Pode parecer brincadeira, mas dá até para dizer que a senhora evolução percebeu o erro que cometeu e decidiu apagar essa cobra gigante da existência em um período relativamente curto, entre 5 e 6 milhões de anos. De qualquer forma, a titanoboa não conseguiu se adaptar às novas mudanças climáticas que estavam por vir. Há 55 milhões de anos, a Terra passou novamente por um aquecimento global. E isso teve tudo a ver com o desaparecimento da titanoboa. As temperaturas médias do planeta subiram repentinamente, cerca de 8 graus Celsius a mais. No começo, talvez a titanoboa até tenha gostado da situação. Mas, ao mesmo tempo, a concentração de dióxido de carbono chegou a 3%, ou seja, mais de 7 vezes o nível atual de CO2. Esse cenário levou à extinção de várias espécies, e a titanoboa estava entre elas. Mas por que será que um aquecimento semelhante, 6 milhões de anos antes, ajudou a titanoboa a prosperar, enquanto esse novo evento levou à sua extinção? Descobriu-se que naquela época o aumento das temperaturas e do CO2 causou a extinção de muitos peixes de água doce. E os peixes de água doce eram a principal fonte de alimento da titanoboa. Sem sua presa habitual e incapaz de se adaptar a esse novo cenário, a cobra gigante acabou desaparecendo. E se a titanoboa ainda existisse? É claro que ninguém gostaria disso de verdade, né? Mas vamos imaginar só por um instante. E se a titanoboa tivesse sobrevivido até hoje? É bem possível que ela tivesse limitado drasticamente o crescimento populacional de várias outras espécies, especialmente os mamíferos. Em outras palavras, com a titanoboa no topo da cadeia alimentar, outros animais de grande porte não teriam conseguido se multiplicar como aconteceu. Na floresta amazônica, por exemplo, os crocodilos provavelmente teriam sido expulsos por essa supercobra. E como consequência, ou eles teriam crescido até atingir o tamanho da titanoboa, ou acabariam morrendo de fome e entrando em extinção. Mas o impacto da titanoboa na evolução do Homo sapiens teria sido ainda mais profundo. Afinal, ela surgiu muito antes dos primeiros primatas, que dariam origem aos seres humanos. A verdade é que essas cobras gigantes são uma espécie com mais de 50 milhões de anos a mais que a humanidade. Agora, imagine se ao longo desses 50 milhões de anos a titanoboa tivesse continuado evoluindo, sem parar. Estaríamos diante de um monstro inteligente, incrivelmente forte, ágil e cheio de energia. E ao contrário da maioria dos dinossauros gigantes, que eram herbívoros, a titanoboa era carnívora. Isso significa que ela não se alimentaria só de peixes e crocodilos, mas também de mamíferos de médio porte, incluindo os primatas. Agora vamos imaginar que a titanoboa tivesse começado a passar mais tempo em terra firme. Vale lembrar que durante o Paleoceno, ela já se movia com agilidade pelas margens lamacentas dos rios. É possível que seus dentes tenham evoluído não só para engolir peixes, mas para rasgar grandes presas terrestres. E para se adaptar totalmente à vida fora d'água, talvez seu corpo tivesse diminuído um pouco de tamanho. Ainda assim, ela continuaria sendo um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos. No entanto, cerca de 45 milhões de anos atrás, a Terra passou por um novo resfriamento, o que teria representado outro desafio para a titanoboa. A teoria mais aceita é que esse resfriamento foi a consequência direta do pico de aquecimento que marcou o fim do Paleoceno e o começo do Eoceno. Naquela época, plantas aquáticas do tipo samambaia começaram a se proliferar rapidamente nos oceanos. Quando essas plantas morreram e afundaram, o carbono presente nelas ficou retido no fundo do mar. Com isso, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera caiu drasticamente e a temperatura global despencou. Movimentos nas placas tectônicas também contribuíram para essa queda de temperatura. Eles criaram correntes oceânicas em torno da Antártida, que eventualmente levaram à formação de geleiras. No fim do Eoceno, a vida da titanoboa já não era nada fácil. Ela teria que se adaptar a um ambiente com temperaturas por volta de 25 graus Celsius, depois de viver por eras entre 30 e 34 graus.
Para sobreviver, talvez essas cobras gigantes tenham desenvolvido sangue quente. Em outras palavras, pode ser que tenham evoluído de animais de sangue frio para animais de sangue quente. Sim, por que não? A natureza já fez coisas assim muitas vezes ao longo da história. Nesse cenário, os antepassados dos humanos poderiam ter enfrentado batalhas de vida ou morte contra a Titanoboa. Afinal, a força que temos hoje como espécie não surgiu do nada, de uma hora para outra. Há 1 milhão de anos, o máximo que tínhamos para caçar ou nos defender eram pedaços de pau e pedras. Ou seja, se a Titanoboa ainda existisse, toda a história da evolução na Terra teria seguido um rumo completamente diferente. É claro que nós, seres humanos inteligentes, teríamos encontrado uma forma de lidar com a ameaça. Mas se a Titanoboa vivesse até hoje, é impossível prever os desafios que enfrentaríamos ou como seria o nosso cotidiano. Provavelmente o acesso de turistas à região amazônica seria extremamente limitado, e a vida dos povos locais teria se desenvolvido de um jeito completamente diferente. E não seria só a exploração da selva que se tornaria perigosa com esse predador por perto. Até mesmo usar canais de irrigação seria arriscado, pois a Titanoboa poderia estar à espreita, caçando, esperando a melhor hora para caçar. Talvez a humanidade um dia tivesse que decidir eliminar totalmente essa espécie, deixando apenas alguns exemplares vivos em áreas de preservação para fins científicos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê numa próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.